Com esse segundo vídeo, a gente dá início aqui à nossa leitura de fato dos livros que compõem o livro das Metamorfoses, escrito pelo Ovídio, lá no século I antes e depois de Cristo, no período em que ele viveu. E nesse livro 1, nesse livro primeiro das Metamorfoses, a gente vai trabalhar justamente com o proêmio e com a cosmogonia, que são as coisas que de fato vêm primeiro nesses livros mitológicos, nessas histórias míticas. Esses dois elementos, proêmio, que é uma espécie de invocação, e a cosmogonia, que é a criação do mundo, elas vêm no momento inicial, assim como acontece na Bíblia. Mas antes de entrar propriamente dito na leitura do canto 1, eu queria comentar alguns detalhes que eu acabei me esquecendo de falar no vídeo anterior, que foi o vídeo de convite e apresentação dessa série aqui. O primeiro de tudo que eu devia ter falado é que as subseções do livro, eu vou pegar aqui para mostrar, elas não são canônicas, ou melhor, elas são canônicas, mas elas não são autorais, não são de responsabilidade do próprio Ovídio. Então, quando vocês veem aqui, vem uma espécie de subtítulo, inscrito aqui no meio do texto, que está escrito O Dilúvio entre chaves. Essa inscrição, essa prescrição, ela não é feita pelo próprio Ovídio, não é do poeta. Ela foi construída e estabelecida pela historiografia, pela crítica literária, que leu as Metamorfoses e entendeu que o próprio texto tinha essas subseções, sim, mas elas não foram feitas para o Ovídio. E isso é muito importante saber, porque sem essas chamadas, sem essas divisões que quase que nomeiam os mitos que a gente encontra por aqui, a gente tem um grande bloco de texto. O texto é um poema contínuo que vai da primeira à última linha de cada um dos 15 livros. E no fim das contas você teria que ler os 15 livros em seguida e sem fazer esse tipo de interrupção. Esse detalhe é muito importante, porque a gente já meio que se viciou nessa divisão canônica e acaba voltando ao texto de Ovídio, quando a gente já leu, a gente volta a esse texto sempre numa passagem específica, em algum detalhe, um mito, etc., que nos chamou mais atenção e baseado justamente nessa divisão que a crítica fez. Além desse detalhe, além desse recado, eu queria dar o outro, que é aquele velho recado de sempre, que é o de se você não é inscrito no canal do Duras Letras, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, não deixe de curtir esse vídeo se você gostou, isso ajuda muito nas métricas e na espécie de divulgação que funciona dentro do próprio algoritmo do YouTube, e não deixe de comentar o que você está achando, o que você está pensando, as suas impressões sobre esse primeiro livro, do livro das Metamorfoses. Mas vamos à leitura desse nosso primeiro livro, esse nosso primeiro canto, Se fosse Homero e Virgílio seria canto, não seria livro. Mas enfim, vamos ao primeiro livro das Metamorfoses. O primeiro livro ele é sempre muito importante. Eu acho que isso é o primeiro capítulo, Isso é até uma coisa da teoria da escrita criativa, das teorias da ficção, que no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, o leitor tem que ser captado, ele tem que ser capturado, porque é o momento, de fato, de apresentação da obra, quando a obra se coloca. No caso da Antiguidade Clássica, no caso desses calhamações, como as Metamorfoses, o que acontece é que nesse início o poeta se afirma como tal. Então o proêmio vai ser justamente o momento em que o poeta se coloca no texto e fala: olha, eu canto, sou eu quem canto, porque o instante existe, como vai dizer a Cecília Meirelles. Então, nesse primeiro livro, nessa primeira parte desse livro, a gente vai ver justamente uma afirmação do poeta. Ele se dá a ver, ele se deixa ver, e ele começa a introduzir aqueles que seriam os primeiros elementos poéticos da sua composição, da sua poética autoral, que emula, dialoga, se inspira, etc., várias palavras possíveis, toda uma tradição anterior a dele. Então, a gente vai ver alguns detalhes muito interessantes, muito importantes, inclusive, para a poesia clássica, para a poesia épica tradicional. O símile, o catálogo, a primeira fala, o item significativo, todos esses elementos eles aparecem em algum momento desse primeiro livro aqui. Claro que uns com mais relevância do que outros, E se você não sabe do que eu estou falando, desses elementos, se você não os conhece, eu vou deixar aqui em cima um vídeo, o link de um vídeo que eu preparei, comentando como é que lê poesia clássica, como é que lê poesia épica, sobretudo, e quais são esses elementos composicionais. Se você não conhecer, pode dar uma olhada lá, que eles estão bem divididinhos, é bem fácil entender.
Só relembrando aqui mais uma vez que não dá para vencer os 250 mitos desse livro, né? A gente vai tentar passar pela maior parte deles e eu vou falar sobretudo dos que mais me chamaram a atenção, dos que mais me comovem, porque é o que é possível dizer, né? Como eu disse, eu não sou um especialista em literatura clássica, então eu vou muito orientado pelo meu gosto e pelo conhecimento que eu tenho enquanto pesquisador de literatura. Não tem outra forma de começar a leitura desse texto que não pelo começo, né, e de fato pelo momento inicial, o momento chave, que é o proêmio. O proêmio, na edição que eu estou usando, que é a edição da editora 34, ele está lá na página 43, que já é o livro, já é o texto de fato, e ele começa, obviamente, no verso 1º. Diz o proêmio: é meu propósito falar das metamorfoses dos seres em novos corpos. Vós, deuses, que as operastes, sede propícios aos meus intentos e acompanhai o meu poema, que vem das origens do mundo até os meus dias. É muito interessante esse proêmio porque ele não se assemelha muito ao que, por exemplo, o Virgílio e o Homero vão fazer, que é a invocação às musas tradicional, né? Canta-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles expelida, né? Canta-me, Deus, essa cólera, a raiva, o tema da raiva de Aquiles, vai dizer o Homero na Ilíada, ou então as armas e o varão, eu canto, né? Vai dizer o Virgílio lá no começo da Eneida. Nesse caso aqui, a forma, o que se canta é muito curioso, porque não é um tema ligado a um herói específico, não é a cólera de Aquiles ou as armas e o varão Enéas, mas sim as metamorfoses dos seres em novos corpos. Isso é muito interessante. Né? O tema do livro são as metamorfoses, isso está desde o proêmio. No primeiro verso, né, aparece lá in nova corpora, né, in nova fert animus mutatas dicere formas corpora. A metamorfose já aparece no primeiro verso, na primeira frase desse longo poema. A frase seguinte, por sua vez, já é a invocação aos deuses, né? Vós, deuses, que as operastes, sede propício aos meus intentos. Então, vocês, deuses, que operam as metamorfoses, em latim está um pouco diferente, né? Ele fala, não os mutastes et illas, né? Que fazem, vocês que as mudam e se mudam também, algo dessa ordem, né? A gente pode até ver a outra tradução, tem uma tradução feita pelo João Ângelo Oliva, que eu gosto também de comparar, né, esses momentos para entender um pouco melhor como é que está no texto latino. Mas vós, deuses, que operam as metamorfoses, vocês vão me inspirar, vocês vão cantar através da minha voz. Então aqui existe de fato uma invocação às musas, como nos poemas épicos tradicionais, no modelo homérico e virgílico. Mas vamos ver aqui, vamos conferir aqui rapidinho, né? Vamos dar uma conferida rápida na tradução proposta pelo João Ângelo Oliva. Isso está lá na nota introdutória dele, na apresentação dele, na página 12. Página 12 ele coloca: o ânimo, né, o ânimo me leva a narrar as formas mudadas em novos corpos. Deuses, pois vós também as mudastes, bafejai meu intento e desde a primeira origem do mundo conduzi até meus tempos um canto contínuo. É lindo ver isso, né? É lindo a forma como esse texto se constrói, porque basicamente o que os deuses têm que fazer, e o verbo usado em latim é aspirate, me inspirem, que eu seja inspirado, bafejai em mim, né? Esse canto contínuo. E esse canto contínuo que vai da antiguidade, do período do caos, da desordem, etc., do passado, dos mitos, até a história contemporânea, até o meu tempo, meu do poeta, ou seja, o tempo contemporâneo do próprio Ovídio. Sendo um poema contínuo, nesse proêmio já se insinua também, nessa ideia do passado até o presente, uma ideia de cosmogonia, né, e de apresentação dos fatos, né, das coisas como estão no mundo, a partir desse texto. Como eu disse, né, agora há pouco, um pouco antes, não existe separação feita pelo próprio Ovídio das seções, das subseções desse texto. Então, imediatamente depois do proêmio, você já caiu de paraquedas, já está no meio do furacão da cosmogonia construída por ele. E essa cosmogonia, ela é muito interessante aqui na forma como ela é colocada nas Metamorfoses, porque ela vai se estender do verso 5 ao verso 437. O livro 1, ao todo, ele tem mais ou menos quase 800 versos, né? 700 de uns quebrados. Mas a cosmogonia em si, o período de estruturação do mundo, ele só acontece do verso 5 até o verso 437.
É claro que eu estou falando isso de uma forma muito restrita, porque, né, eu até cheguei a comentar no primeiro vídeo que cosmogonia e etiologia, origem do mundo e origem das coisas, não se separam aqui no vídeo, né? É tudo uma coisa só e infinitamente constante, o poema contínuo, como ele mesmo fala no proêmio. Porém, de forma mais específica e em primeiro plano, vamos trabalhar com a lógica dos planos, né? A cosmogonia está em primeiro plano do verso 5 ao verso 437. Pelo menos foi essa leitura que eu fiz. Outra coisa que é importante falar também é que essa cosmogonia ela é composta só por 9 mitos no meio dos 250. E isso é muito estranho, porque quando a gente lê, né, pelo menos essa foi a sensação que eu tive, quando eu li a cosmogonia do Ovídio, ovidiana, eu fiquei sentindo falta de um monte de mitos. Por exemplo, o Prometeu Acorrentado, essas outras narrativas, que são narrativas inclusive muito emblemáticas, elas não aparecem aqui. Né? Ele meio que se livra, abre as mãos ali, deixa de narrá-las nesse momento inicial. Talvez elas voltem, né, nos livros futuros, na forma de outros mitos, mas nessa sessão inicial, que é o momento de composição do mundo, ele dispensa, ele acha que não é necessário explicar, né, dentro desses 9 mitos, usar mais mitos para fazer a construção do seu mundo. Mas assim, fora esses detalhes de número de versos e de quantos mitos compõem a cosmogonia ovidiana, eu queria chamar a atenção para uma coisa assim, que mais me chamou a atenção nessa leitura da cosmogonia ovídica, que é a semelhança com o livro de Gênesis bíblico. Né? Então, a gente tem muitos mitos que entram em sintonia, tem alguns momentos em que isso fica muito claro, né? Em que a proximidade é óbvia até, mas em outros momentos é sutil, né? É um detalhe, uma palavra, uma forma de conceber o futuro, etc., que aparecem. Eu fiz aqui, né, no meu roteiro de vídeo, como sempre, né? Eu fiz aqui no meu roteiro de vídeo uma subseção para ver cada um desses momentos em que trechos bíblicos aparecem. A gente vai ter, já de saída, né, do verso 5 ao verso 9, a gente já tem a origem do mundo. Verso 5 ao verso 9 e 16 ao 20. E nesse momento a gente tem, de fato, uma similitude muito grande. Né? Antes do mar e da terra, diz o verso 5, e do céu que tudo cobre, era uniforme em todo o orbe o aspecto da natureza. Ou seja, a natureza era uma massa única, amorfa, né? Uma junção, a qual chamaram caos. Massa confusa e informe, apenas peso inerte, amálgama discordante de elementos mal unidos. Né? Ou seja, antes, né, as coisas eram todas uma espécie de unidade caótica, em que nada estava separado, nada estava em ordem. E de repente vem o Espírito Divino, vem as coisas divinas, os seres divinos, e organizam isso numa nova seção. Vai dizer, por exemplo, lá no verso 16, assim a terra era instável, inavegável o mar e o ar privado de luz. Nada mantinha a própria forma, cada um se opunha aos outros, porque num único corpo o frio lutava com o quente, com o seco lutava o úmido, o mólido lutava com o duro, o pesado com o sem peso. E aí entra a separação feita pelos deuses. Um deus, e a natureza favorável já, pôs fim a essa contenda, e separou a terra do céu, da terra separou as águas, e do ar espesso segregou o céu empíreo. O céu empíreo aqui é a imagem do sol, né? Essa bola de fogo flutuante, né? Imagina o que era um sujeito no século I vendo uma bola de fogo agarrada no céu. Né? Enfim, isso tudo para dizer que existe uma similitude muito grande na própria concepção do mundo, tanto judaico-cristão como aqui ovídico, né? Desse mito composto pelo Ovídio. Nessa parte de separação dos elementos, inclusive, né, ele vai começar com uma síntese que está lá na página 21, né, ou melhor, entre os versos 21 e 30, na página 45. Deixa eu pegar aqui. E depois disso, imediatamente, ele começa a fazer uma descrição detalhada de como o fenômeno aconteceu. Esse tipo de procedimento ele é muito interessante. Você primeiro diz o que é, né? Eu tenho uma estante de livros. Ponto final. E aí eu vou apresentando livro por livro como que a coisa acontece, como que eu distribuo e organizo as prateleiras aqui de casa. Né? Isso é um lugar comum, é uma forma típica, né? Tipicamente usada na composição dos poemas. E ao assumir, adotar esse tipo de técnica, é que o Ovídio se afirma como poeta, né? E é um poeta brilhante. Eu queria inclusive ler um pouco dessa descrição detalhada
lá da página 45 mesmo, que está no verso 32, isso mesmo. Quando um Deus, qualquer que ele fosse, dividiu esta massa assim disposta, e uma vez dividida, dela fez partes, primeiro, para que não fosse desigual por todo lado, aglomerou a terra sob a forma de um globo imenso. Então esse Deus chega e junta toda a terra na forma de um globo. Depois, estendeu os mares e ordenou-lhes que se encapelassem sob a ação dos velozes ventos e cingissem a orla terrestre. Então, uma vez criada a terra, ele estabelece o que vão ser os mares que envolvem esse globo de terra, esse amontoado de terra. Acrescentou nisso fontes, pântanos imensos, lagos. Conteve em tortuosas margens o caudal dos rios, rios que em parte são sorvidos em lugares diferentes pela mesma terra. Em parte atingem o mar e, ao entrarem na planície das águas mais livres, em vez das margens, pulsam as praias. Ordenou também que se estendessem as planícies e os vales se afundassem, que as florestas se cobrissem de folhas, que se elevassem as rochas montanhosas, as rochosas montanhas. É lindo, esse momento de composição é realmente lindo. É interessante porque aqui, basicamente, nesse momento de cosmogonia, o poeta assume a voz de Deus, é o poeta assumindo a voz dos deuses criadores, para compor e repetir o gesto da criação. Ele, na linguagem, imita o gesto criacionista aqui, feito pelos deuses. Mas dando continuidade às similitudes entre o Velho Testamento, a Gênesis, e esse discurso do livro 1 do Ovídio nas Metamorfoses, a gente vai ter um momento de criação do homem que tem uma frase muito específica, que é: sobre todos pudesse dominar. Os homens, que são os seres, são as criaturas, que sobre todas as outras vão governar. Por mais errado eticamente que isso possa parecer hoje em dia, na concepção antiga, clássica e religiosa, não se dava dessa forma. Isso era mais que natural, porque os homens estão mais próximos do divino, como a gente vê naquele esquema das eras, as 4 eras também desse livro. Tem também o episódio dos gigantes, que é basicamente uma reescrita da Torre de Babel. Então, vale a pena ler esse episódio dos gigantes, eu queria lê-lo aqui. Ele está na página 55, dá para lê-lo completo porque ele é relativamente curto, mas esse episódio dos gigantes, ele é, assim, quando eu li, eu imediatamente pensei na Torre de Babel, que também é um episódio muito curto, esses textos clássicos, eles têm essa característica interessante de serem brevíssimos, e o fato de existir essa brevidade, de faltar elemento, acabam fazendo com que a gente preencha com a nossa própria imaginação. Mas o episódio dos gigantes diz o seguinte, ele está lá no verso 151, começa no 151. Não fosse o alto éter mais seguro que a terra, conta-se que os gigantes pretenderam o etéreo reino e apinharam monte sobre monte até os astros. Então o éter, o alto éter, é o mundo divino, esse mundo etéreo, o mundo miraculoso, o paraíso, e os gigantes vão pretender esse reino. Eles desejam alcançar esse lugar. E o que eles vão fazer é colocar montanha em cima de montanha até construir uma coisa, uma montanhona que chega ao mundo do éter. Então o pai onipotente, Zeus, ou então Júpiter, no caso romano, lançou seu raio, estilhaçou o Olimpo e abalou o Pélion que sustinha o Ossa. São 3 montes aqui em sequência, Olimpo, Pélion e Ossa. E é interessante que esses 3 montes eles são hierárquicos. O Olimpo está lá em cima, o Pélion mais ou menos, e o Ossa menor ainda. Eles têm uma estrutura hierárquica em tamanho. Jazendo os feros corpos sob a mole que amontoaram, disse que a terra ficou úmida, inundada pelo muito sangue de seus filhos, e ao sangue quente deu vida. E, para conservar um testemunho da sua linhagem, o transformou em seres de face humana. Mas também essa raça se tornou violenta, ávida dos horrores da carnificina, e desprezou os deuses. Via-se que fora o sangue que lhe dera origem. Aqui, além de ter esse mito de Babel, esse mito dos gigantes que querem alcançar o céu, tem também uma nova, outra hipótese para a criação dos homens. Esse é um detalhe muito importante de se levantar, que o tempo mítico e o mundo mítico admite todas as hipóteses possíveis ao mesmo tempo. Não existe só um mito da criação humana, não existe só o mito de Deucalião e Pirra, que está nesse livro 1 também,
mas é o mito de Deucalião e Pirra, ao mesmo tempo que o mito dos gigantes. Os dois são mitos de origem dos homens, e os dois funcionam de forma simultânea. Eles não são excludentes, os dois criaram os homens, né? E isso é difícil para a gente entender porque o nosso tempo é um tempo linear e histórico, né? A gente gosta de uma coisa atrás da outra, mas o tempo mitológico não é assim, ele é circular. Então a história, a forma como os homens crescem e caem, ela é múltipla e está o tempo todo acontecendo. Mas só para encerrar, né, essa aproximação com o Gênesis do Velho Testamento, etc., né, eu queria comentar aqui também o dilúvio, tem a história do dilúvio, que é a história de Noé, essa aí todo mundo conhece, essa aí dispensa comentários. Mas mais uma vez é colocado aqui a ideia de que o mundo acaba numa grande chuva, numa torrente, os rios se escaldam, etc. e tal, e isso acaba com a espécie, acaba com os homens violentos, para que finalmente, e aí entra uma espécie de Adão e Eva, Deucalião e Pirra deem origem aos novos homens, aos homens que são os homens justos, os homens que cultuam os deuses, merecem o paraíso, etc. Fora esses mitos que eu disse aqui, origem do mundo, separação dos elementos, criação do homem, gigantes, dilúvio e Deucalião e Pirra, a gente tem também alguns detalhes específicos. Por exemplo, lá no trecho da Idade do Ouro, que é no momento das 4 eras, né, as 4 etapas, a gente tem uma espécie de sintonia assim, estranha, porque é dito sobre rios de leite e mel, né? Ou melhor, rios de leite e néctar num lugar em que o mel era abundante. A gente já ouviu isso também na história de Moisés. Fora isso, tem o mundo que acaba em fogo, lá no verso 256. No verso 256, Zeus já prevê que o mundo terminaria em fogo, como diz ali, né, o Velho Testamento também, como também é previsto que o apocalipse final seria o mundo em chamas. Com isso eu encerro essas aproximações. É lógico que devem existir muitos e muitos trabalhos discutindo todas essas aproximações, né? Isso, né, vai muito longe, com certeza. Devem ter muitas teses, inclusive, sobre isso. Mas a minha leitura ela termina por aqui, só como uma apresentação inicial mesmo. Se você estiver mais interessado, vale a pena entrar no Google Scholar e pesquisar, né? Ovídio, Velho Testamento, colocar essas palavras-chave que vai funcionar. Enfim, essa aproximação, né, entre Bíblia e Ovídio, ela foi o que mais me chamou a atenção nessa primeira parte, nessa primeira sessão cosmogônica do livro, né? Essa forma de estabelecer um mundo em que as coisas encantadas e as coisas mágicas acontecem me chama muita atenção. Eu adoro fazer esse tipo de movimento de uma literatura comparada, de uma cultura comparada, e eu fiz isso aqui também. Foi o ponto que mais me cativou, além, é lógico, da beleza de cada um desses mitos. Agora, a pergunta que eu coloco depois disso tudo é a que serve, né, a cosmogonia, a que serve essa seção do livro, se não justamente a isso, de estabelecer o mundo em que se passam as coisas. A gente toma um pouco de choque, eu pelo menos fiquei um pouco incomodado, achei estranho, que num primeiro momento a gente tem esses mitos com nomes genéricos, então, né, o dilúvio, a criação dos homens, etc. E depois, de repente, você começa a entrar para sessões específicas. Apolo e Daphne, Ió e Seringe, né, Deucalião e Pirra, etc. Né? São mitos que já estão se detendo sobre a especificidade. Isso, para mim, marca uma diferença entre os argumentos. Isso, para mim, é, inclusive, uma diferença entre cosmogonia e teologia. É onde o poeta deixa ver o que ele está manipulando com mais especificidade. Se um argumento sobre a criação do mundo ou se um argumento sobre a criação das coisas, das histórias, dos nomes, etc. Por último, né, sobre essa cosmogonia, eu acho muito importante dizer também e perceber, inclusive lendo as notas feitas aqui pelo Domingos Lucas Dias, que é o tradutor, é a quantidade de filosofia que tem nisso. Né? É um texto extremamente filosófico, além de ser literário. Então tem um monte de passagens aqui que são heraclitianas, ou então dos estoicos, dos epicuristas, dos contemporâneos, dos filósofos contemporâneos ali de Ovídio. Ele sempre vai deixar uma ponta, né? E é curioso como essas pontas aparecem, que de vez em quando ele fala assim, porque como todo mundo sabe, né, o quente mais o úmido dão vida. Né? Isso é filosófico, né? Isso é argumento da física, da physis de alguns dos filósofos, das escolas filosóficas do tempo de Ovídio, que ele está lendo. É uma forma de demonstrar também que o Ovídio é o grande leitor, né, do seu tempo. Ele vai ler toda essa fortuna crítica e filosófica e literária
que está sendo produzida ali e vai assimilar isso tudo, emular isso tudo no seu próprio trabalho, na sua própria poesia. Mas agora eu queria falar sobre os mitos que são os mitos específicos, justamente esses que eu falei, que são os mitos nomeados, né, que tem nome de personagem, nome de coisa, e que não tem tanto caráter cosmogônico, mas mais o caráter etiológico, né? É ele que está em primeiro plano. Mas é claro que para fazer essa apresentação desses mitos que mais me chamaram a atenção até então, né, aqui no livro 1, eu fiz justamente a divisão entre os mitos que formam conteúdo cosmogônico e aqueles que são mais, né, que seriam mais etiológicos, né? O primeiro desses mitos é o mito de Licaon, o homem-lobo, né, o homem que serviu, foi ousado a ponto de servir carne humana para Zeus. O mito de Licaon basicamente conta a história desse rei, é um rei da Acádia e tal, que num gesto de ousadia fazia sacrifícios humanos para os deuses, o que não é alegre, né, não é de boa, os deuses não querem sacrifícios humanos com certa frequência, só se for em guerra, nesses contextos assim, tudo bem. Mas, né, sacrificar humanos, sacrificar um hóspede ainda por cima, é um crime bárbaro. Você não deve fazer isso jamais. Né? Você não deve romper com o rito, lembrei. Eu ia falar mito, mas não. O rito da hospitalidade. É inviolável esse rito. E o que o Licaon faz é justamente romper com esse rito e servir carne humana para Zeus. E o castigo dele vai ser transformado em um homem-lobo, em um lobisomem. Esse mito ele é importantíssimo assim, para a construção do argumento do livro 1 e tudo mais, porque nele vão estar uma série de primeiras coisas. Para começar, é nele que acontece a primeira metamorfose específica. Até então, as metamorfoses que a gente tinha assistido eram generalistas. Então, lama, sangue e água viraram homens. Pedras viraram coisas, né? Viraram árvores, etc. Mas aqui, nesse caso, a gente está vendo uma metamorfose, que é a metamorfose de um homem nomeado, um sujeito ali, o que é o Licaon, em outra coisa, em uma criatura, né, e num gesto assim, autoritário, né, da parte de Zeus. Zeus pune Licaon dessa forma. E essa vai ser a primeira metamorfose do livro. É importante lê-la, inclusive, por conta disso. Mas é também o momento em que vai ter o primeiro símile e a primeira fala do livro. Símile, para quem não sabe, quem não assistiu o vídeo sobre símile, sobre outras coisas, o símile é uma comparação entre uma coisa, um fenômeno que acontece no livro, e um outro fenômeno exterior a ele. Geralmente um fenômeno da natureza, ou da cidade, da cultura, da fala, etc. Né? Símile é uma espécie de recurso metafórico. Então, para explicar o que é uma coisa, você usa outra. Cabelos soltos como as ondas ao vento. Né? Como as ondas ao vento é um símile, né? Se constrói na forma de um símile. E o símile é um dos recursos mais utilizados na poesia clássica e, sobretudo, nas epopeias, nos poemas épicos. No caso das metamorfoses, o primeiro símile aparece no mito de Licaon. Também a primeira fala, né? O poema que o poeta vai assumir a voz pela primeira vez de um deus. O primeiro a falar no livro é um deus, e não qualquer um deles. É Zeus, justamente. Júpiter, o onipotente, o mais poderoso, o deus da razão e da força, dos raios, etc. É o primeiro a falar e o primeiro deus que o poeta assume para si, emula, imita. Então vamos começar de trás para frente, começando justamente da fala, indo para o símile e finalmente para a metamorfose de Licaon. A primeira fala está na página 57 e é o verso 182, é isso mesmo. Depois soltou palavras de indignação nestes termos. Quem? Zeus. Não estive mais preocupado com o governo do mundo na época em que os monstros anguípedes, que são os homens que têm, os gigantes, criaturas, monstros que têm pés de cobra, né? Os pés deles são cobras, na época em que os monstros anguípedes se preparavam para enlaçar em seus 100 braços o céu cativo. Pois, embora o inimigo fosse terrível, aquela guerra dependia de um só exército e tinha uma só origem. Agora devo destruir o ser humano lá onde Nereu ressoa em redor do mundo todo. A primeira coisa que Zeus, a primeira fala do livro é uma fala de condenação. É Zeus responsabilizando os homens pelos seus pecados, pela sua violência, pelos seus excessos, etc., que estão sintetizados na figura de Licaon. Por isso estão nesse mito.
Depois de ter esse episódio extremamente desagradável de comer carne humana, ou de ter carne humana oferecida para ele no palácio de Licaon, que Deus decide condenar os homens através do dilúvio, que ele vai mandar as águas para extirpar, limpar a espécie, para que possa voltar à era dos homens justos. Então essa é a primeira fala do livro, e a primeira fala é de Zeus. Inclusive, é muito engraçada a forma como essa fala, esse discurso de Zeus está apelando aos outros deuses, E ele termina o discurso assim: credes, ó deuses, que eles terão segurança bastante quando até mim, que impunho o raio, que vos domino e governo, Licaon, conhecido pela sua ferocidade, me armou ciladas? Então vocês acham, é interessante aqui que os deuses, quase dá para sentir uma pontada de medo, de que os homens estão desafiando os deuses. Eles estão sendo ousados a ponto de desafiar o Deus mais forte, o Deus que a tudo governa, que é justamente Zeus. E é interessante que imediatamente depois dessa fala já emenda o primeiro símile, que é um símile curioso, muito diferente do que o Homero e o próprio Virgílio fazem. É um símile que está mais próximo do Virgílio do que o Homero, certamente. Mas o que acontece aqui é uma comparação entre o comportamento dos deuses e o comportamento romano, o comportamento da corte romana. Vai dizer o símile, página 59, verso 199. Todos explodiram de raiva, todos os deuses explodiram de raiva, e com fremente indignação exigem o castigo de quem tal ousara. Ou seja, exigem o castigo de Licaon. Aí vem a entrada comparativa. Da mesma forma, assim, quando mãos ímpias pretendem extinguir o nome romano no sangue de César, toda a humanidade ficou estarrecida com o terror de tão grande catástrofe, e todo o universo se horrorizou à piedade dos teus concidadãos, Augusto. Não é para ti menos gratificante do que foi a dos deuses para Júpiter. Então, a comparação é lindíssima, inclusive. Você está comparando o seu imperador atual, a Pax Augusta, o imperador Augusto, que está no poder contemporâneo de Ovídio, com Zeus, assim, o ser onipotente, incrível, maior de todos, mais importante, Deus da razão. Então é a comparação entre um homem e um deus, e o funcionamento do parlamento, da corte, da política romana com a política dos deuses. Depois disso, depois de ouvir ali os apelos e a raiva dos seus colegas, dos seus súditos, deuses também, o que vai acontecer é que eles vão argumentar, vão querer saber um pouco mais sobre essa história, e Zeus vai contar a história toda de Licaon, e é aí que a gente é convidado a conhecer também, assim como os deuses, etc., o mito de Licaon e a sua metamorfose. E é justamente a metamorfose que eu queria ler aqui, que está no verso 229, na página 61. Começa na metade da frase. Logo que serviu a mesa, com o fogo vingador, derrubei. Quem está falando é Zeus, veja bem. Logo que Licaon serviu a mesa, com o fogo vingador derrubei sua morada e os penates, dignos de um tal senhor. Ele, Licaon, foge apavorado, e ao encontrar o silêncio no descampado, começa a uivar, enquanto se esforça em vão por falar. Concentra na boca toda a sua raiva, usa contra os rebanhos a fome de carnificina e ainda hoje se delicia com sangue. As suas vestes transformaram-se em pelos, os seus braços transformaram-se em pernas. Torna-se um lobo, mas mantém os traços da fisionomia antiga. O pelo branco é o mesmo, tem no rosto a mesma violência, o mesmo luzir no olhar. É a imagem da própria ferocidade. É lindo, essa metamorfose é linda. E é linda porque, assim, eu acho muito brilhante, inteligentíssima a forma como o Ovídio, já ia falar Virgílio, o Ovídio opera suas metamorfoses, que não é desse jeito que o sujeito se separa das coisas, não, é meio kafkiano, assim, a roupa vai virando pele, o braço vai virando outra coisa, vai virando perna. As coisas vão se transformando, não é o braço cai e cresce uma perna, é uma transformação integral que ele consegue descrever pela linguagem, que ele consegue narrar pelo poema. E isso não é fácil de fazer, A gente está aqui, obviamente, diante de um grande poeta que sobreviveu aí a 2000 anos de história. E essa aqui é a primeira metamorfose, como eu disse, a primeira metamorfose específica operada no livro pelo poeta e por um deus, por Zeus. Aqui o poeta, muito ousadamente, assume o lugar de Zeus. É ele quem faz a metamorfose de Licaon na linguagem.
Como eu disse que essa parte do vídeo é sobre os mitos específicos, né, a gente passa para o segundo desses mitos específicos, que também é um mito cosmogônico, que é o mito de Deucalião e Pirra, que eu já falei aqui esse nome algumas vezes. É um mito belíssimo. Eu não conhecia o mito de Deucalião e Pirra, foi o meu primeiro contato com eles e eu tive que lê-lo assim algumas vezes. Eu li uma, duas, três vezes antes de, né, de fechar ali, de sair dele, porque eu achei realmente maravilhoso. Basicamente, esse mito é o mito da criação dos homens, ou uma nova versão do mito da criação dos homens após o dilúvio. Então, depois de toda a espécie, de toda a raça dos homens e tal ser extinta, o que aconteceu? Como que os homens voltaram? Como é que nós, homens, estamos aqui hoje? Na construção aqui poética, preparada, né, proposta pelo Ovídio, o que acontece é que esses dois homens justos, esse casal, Deucalião e Pirra, aparecem, surgem e tal, e eles são muito justos, eles são honestos. Honestos porque fazem, né, homenagens, prestam, né, homenagens e sacrifícios, etc., para a deusa Têmis, que é a deusa da justiça, né, a titã da justiça, a única deusa, a única titã, na verdade, a ser autorizada no Olimpo, que não é pouca coisa. Os titãs, lembrando, não são autorizados no Olimpo, eles foram condenados por Zeus e pelos outros deuses. Eles encerram, né, os deuses encerram a Era de Ouro, que é a Era dos Titãs. Com exceção de Têmis, que está no Olimpo, que é fodona, né, a deusa da justiça, das leis, etc. Mas o que acontece é que eles cultuam essa deusa, eles chegam numa terra, Zeus, vendo que eles são justos, deixa eles ali. Mas eles imploram para essa divindade Têmis para que crie novos homens, né, para que os homens voltem a existir, porque era muito solitário serem os únicos homens da terra e tudo mais. E Têmis orienta eles a semear os homens. Semear como assim? Vendar os olhos e atirar para trás os ossos, né? Os ossos de seus iguais, os ossos de seus familiares, etc. Isso tem uma ambiguidade, é uma espécie de enigma da esfinge que o Deucalião vai interpretar e vai dizer para Pirra o que eles têm que fazer. E no fim das contas eles atiram para trás seixos, né? Pedras, igual João e Maria, e essas pedras vão se transformando, vão se metamorfoseando em homens, numa cena também belíssima. Ela está na página 73 e começa, se a gente quisesse o começo exato, começa no verso 395. Mas não é a partir daí que eu vou ler a partir do verso 400, que é o momento em que as pedras são atiradas para trás. As pedras, diz o verso, quem nisso acreditaria se não tivesse a antiguidade por testemunha, começaram a perder a dureza e a rigidez, a tornar-se progressivamente moles e a adquirir forma. Depois de crescerem, assumem natureza mais branda. Qual forma humana que se pode divisar, não evidente ainda, mas como tirada do mármore e ainda não acabada, semelhante a um esboço. A parte delas que se fez terra e foi umedecida por uma seiva, tornou-se carne. O que era sólido e não consegue flectir, tornou-se osso. A que era veia, veia ficou. É lindo, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. E é interessante assim que, quando a gente lê a introdução do livro, tanto o Domingos Lucas Dias quanto o próprio João Ângelo Oliva Neto comentam sobre o impacto disso em toda uma tradição pictográfica, né? A gente tem aquele fenômeno da écfrase, que, para quem não sabe, é quando um poema imita uma pintura, uma arquitetura, etc. Né? Mas existe o fenômeno contrário também, quando é a arte, né, pictórica, a arte magética, etc., copiando a literatura ou imitando a literatura em outro modelo. E esse momento das pedras inacabadas, as pedras se tornando homens, etc., não tem como não pensar no Michelangelo, por exemplo, né, nas esculturas ali, que propositalmente tem defeitos, né, tem aquele excesso de pedra ainda, do mármore, que ainda não terminou de se transformar em homem. De alguma forma, né, quando Michelangelo faz uma estátua como essa, ele está imitando Ovídio, que está imitando os deuses na criação dos homens. Né? Tem uma escala de criação aí que aproxima os artistas, os poetas, etc., do divino. Mas depois da criação dos homens por Deucalião e Pirra, nesse mito, né, específico, a gente tem outro mito específico também de valor cosmogônico, que é o mito de Piton, no qual vai estar a criação dos animais. Não vou entrar nesse mito, não é dos meus mitos favoritos. Na verdade, eu acho o mito de Piton muito besta, assim, tal, muito curto, inclusive. De qualquer forma, é nele em que os animais são criados, né? Eles são
é explicada, na verdade, a origem dos animais. Que diferente dos homens que nascem das pedras atiradas pelos homens justos, os animais nascem do calor e da umidade, né, na terra. Então o sol estava irradiando no chão e de repente surgiu um monte de rato ali, né? A gente acreditou nisso até o pastor fazer aquele experimento com o biquinho lá e falar, olha, não sai rato de tecido sujo, os ratos vêm atrás de conforto e comida, né? É preciso aí haver, né, um procedimento químico, etc., biológico, para que se crie vida, não é simplesmente espontâneo calor e umidade. Agora eu queria passar para os mitos específicos de caráter etiológico, que são esses mitos que contam histórias específicas. O mito de Piton já introduz isso falando sobre os Jogos Píticos, que não existem mais hoje em dia. Hoje em dia a gente só tem os Jogos Olímpicos. Os Jogos Píticos eram outro tipo de jogos também dessa ordem, né? Jogos esportivos, de bravura, etc. e tal. Então esse mito de Piton fala sobre isso. Imediatamente depois de Piton, a gente vai ter um dos mitos que é um dos mais consagrados assim, dessa obra e de toda a tradição mitológica clássica, que é o mito de Dáfne e Apolo. Esse mito é lindo, maravilhoso. Uma das coisas mais bonitas que você vai ler. Se quer ler história de amor que presta, história de amor que dá errado, você que gosta de narrativa de amor que não dá certo no final, o mito de Apolo e Dáfne é um dos inauguradores, né? Uma das mais antigas que a gente tem. Uma coisa que eu acho lindíssima nesse mito, já de saída, é o desafio de Apolo e Cupido, né? Que Apolo tá lá vendo Cupido flechando as pessoas e diz, Cupido, por que você não larga essas armas e vai fazer outra coisa, vai só distribuir o amor por aí, porque as minhas flechas são mais fortes que as suas. Eu consegui matar Piton, eu consegui enfrentar essa criatura, eu sou um nobre guerreiro e você não. E Cupido responde, olha, a sua flecha é capaz de ferir qualquer coisa, a minha é capaz de te ferir. E aí ele faz esse gesto lindíssimo, que é pegar duas flechas, a com a ponta do amor e a ponta de chumbo, né? Uma que afasta e uma que aproxima, e aí ele flecha Apolo com a que aproxima e flecha Dáfne com a que afasta. E aí ele tem um par romântico impossível. Apolo ama Dáfne, que é uma ninfa, e o amor não pode acontecer. Ele não vai acontecer de jeito nenhum. E nesse momento a gente vai ter a segunda grande metamorfose do livro, segunda metamorfose específica do livro, que é a metamorfose de Dáfne em loureiro, ou Dáfne em Dáfne, né? A árvore em grego se chamava Dáfne, viu, gente? Isso não é aleatório, não. O loureiro se chamava Dáfne. Mas é nesse momento que a gente tem essa metamorfose da ninfa nessa árvore, né? Na árvore que, inclusive, representa o deus Apolo. Depois desse mito de Dáfne e Apolo, a gente vai ter uma sequência de mitos encavalados, né? Na composição, como eu disse, a composição em anéis, em que o mito vai puxando o outro, que vai puxando o outro, e uma coisa dentro da outra, numa espécie de movimento de Mizanabim, né? De colocar em abismo. Só que existe um anel invisível, né? E esse é o detalhe que eu queria chamar a atenção aqui, que existe um anel invisível na passagem de Apolo e Dáfne para Ió, né? Para o mito de Ió. Porque quando eu estava lendo, né, quando eu saí de Dáfne e Apolo e caí em Ió, eu falei assim, velho, isso não faz sentido, né? Essa passagem, Ovídio, não faz sentido, você está errado, você escreveu mal, não soube sustentar, etc, etc. Mas é ingenuidade minha, é claro que o Ovídio tem a sua explicação. Não sei se a explicação que eu inventei é a do Ovídio, mas ela me convenceu, a minha explicação me convenceu. De qualquer forma, né, o que eu queria chamar a atenção primeiro é que depois que termina o mito de Apolo e Dáfne, tem um momento de descrição hidrográfica que é muito bonito e é típico de outros discursos literários, do histórico e do didático, né, por exemplo. Então o Ovídio vai contar a história de uma região, de onde vários rios se encontram, e ali aparece uma divindade que é o Ínaco, né, que é um dos rios que vai até essa região. E por que eu falo que é um anel invisível? Porque para sair de Apolo e Dáfne e cair em Ió, que é o mito de uma ninfa também, filha de Ínaco, que é esse rio, e que é transformada por Zeus em vaca, a gente fica assim, perdi o fio, perdi a fita, não sei o que aconteceu. O ponto é, Ió é uma variação do mito de Apolo e Dáfne. É aí que está o anel invisível. De alguma forma, o que o Ovídio está fazendo ao contar o mito de Ió tão próximo de Apolo e Dáfne é falar, olha, essa mesma história aconteceu de um jeito diferente, com um final diferente.
um final em que o amor, no fim das contas, deu certo. O mito de Ió basicamente conta a história dessa ninfa, que é cortejada por Zeus, se recusa a ter uma relação com ele, ele a viola, né? Zeus era assim, ele abusa de Ió, e no momento em que ele vai ser pego pela sua esposa, por Juno, né, a deusa Hera, ele metamorfoseia Ió e esconde Ió na forma de uma vaca. Então, para fugir dessa infidelidade e tal, Zeus converte Ió numa vaca. E o pai, Ínaco, perde a filha. Por que é uma estrutura parecida com a que acontece em Apolo e Dáfne? Em Apolo e Dáfne, a gente vai ter a estrutura pai, Peneu, filha, Dáfne, deus Apolo. Seguindo essa linha, né? Tem uma tríade aí. No mito de Ió, você tem pai, Inaco, né? Ínaco, filha, Ió, e por fim, deus, Zeus, né? O deus ali que está interessado. Então você vai ter, de fato, uma espécie de triângulo formado por essas personagens. O pai, a filha e o amante, né? O sujeito que ama ali. O pai, nesses dois mitos, quer salvar tanto Peneu, que é pai de Dáfne, quanto Ínaco, pai de Ió, quer salvar a filha e deseja o melhor para ela. No caso dos deuses, eles estão em oposição a esse pai, porque o que eles querem é o seu amor, eles querem a realização do seu próprio desejo. E aí o que eles fazem? Cortejam, vão atrás, insistem, ameaçam, etc. E para fugir, acontece uma metamorfose. No primeiro caso, no caso de Dáfne, a metamorfose é feita pelo próprio Peneu. Para fugir de Apolo, Peneu transforma Dáfne em árvore. No caso seguinte, né, no caso de Ió, é Zeus quem converte a Ió em vaca, por motivos dele. E o pai perde a filha. Eu não sei onde minha filha está. Então existe aí, de fato, uma espécie de estrutura espelhada. Dáfne é um mito e Ió é o espelho desse mesmo mito. Eles estão se construindo no regime de paralelismo, né, para discutir, talvez, aí eu já não sei se é esse mesmo o objetivo da discussão, para discutir, talvez, o amor, né, o amor dos pais e o amor do amante. A relação edípica, a triangulação edípica, nossa velha conhecida desde Sófocles. Na onda desse mesmo mito, a gente vai ter o mito de Argo e o mito de Pan e Siringe. O mito de Argo é um mito brevíssimo que aparece aqui, que é basicamente Argo é um gigante com uma coroa de olhos, né? Ele tem olhos em todas as direções, e ele é um gigante escolhido por Juno para vigiar Ió, já que Ió é dada de presente para Hera, né? É uma confusão. Você tem que ler para entender. Se você não está lendo, leia, porque isso aqui isso aqui é responsabilidade, isso aqui te faz melhor, te faz mais feliz. De vez em quando mais triste, mas no geral mais feliz. E o que acontece com o Argo é que ele dá origem ao pavão. Depois de ser assassinado pelo deus Hermes, a pedido de Zeus, aqueles olhos são recolhidos, a coroa de olhos é recolhida por Hera e é entregue para o pavão, que vira essa ave divina, maravilhosa, incrível, que a gente conhece. E o mito seguinte, o mito do deus Pan, é um mito contado pelo deus Hermes tentando fazer Argo adormecer, né? Assim, como eu disse, colocar em abismo mesmo. Um mito atrás de outro, um mito dentro do outro. E nesse mito de Pan a gente tem a origem da flauta, né? Nesse momento em que é contada a história da flauta, de como Pan, o vento batia nas canas, né? Nas canas na beirada do rio, e emitia um som, e aquele som foi recolhido por Pan, que fez a flauta, e a flauta é inventada por Hermes para adormecer Argo não conhece. Enfim, os mitos vão se amarrando entre si e formando esse anel belíssimo que leva ao fim do primeiro livro das Metamorfoses. Existia ainda um mito para comentar, que é o mito do Faetonte, mas eu não vou comentá-lo nesse vídeo aqui, ele vai ficar para o vídeo seguinte, sobre o livro 2 e 3, ou talvez só sobre o livro 2, a depender da extensão. Isso porque o mito do Faetonte ele começa no livro 1 e termina no livro 2. E como é só um trechinho dele que está nesse livro 1, eu acho melhor deixar o mito inteiro para o canto 2, né, ou para o livro 2 das Metamorfoses. Assim a gente não fica tão perdido, não fala metade nesse vídeo, metade no outro, fala tudo de uma vez no vídeo seguinte. Com isso, eu encerro esse vídeo, né, eu já passei aqui pelos mitos favoritos, pelos meus momentos favoritos, e por aqueles que são os detalhes que eu queria chamar a atenção de vocês, né, chamar a atenção para esses detalhes, vamos dizer assim, poéticos, né, que são o símile, a primeira fala e a primeira metamorfose explícita que acontecem no mito de Licaon.
Peço que, se você não é inscrito no canal do Duras Letras ainda, que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro dos episódios novos dessa série. Se tinha alguma coisa desse livro 1 que eu falei ou deixei de falar, que chamou a atenção, etc., deixe aqui nos comentários, por favor, que eu adoro ler os comentários e quero saber também como vocês estão lendo o livro das Metamorfoses do Ovídio. Por fim, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, Eu sou o Gabriel, vou ficando por aqui e até o próximo episódio.